Se você puder abrir, então, Ageu capítulo 2, hoje a gente vai para o capítulo 2, versículos de 1 a 9. Ageu capítulo 2, versículos de 1 a 9. Eu vou ler o texto e depois a gente vai... Eu tenho um contrato aqui com as crianças, né, que elas vão vir aqui para ouvir um pouco da pregação, e elas depois ajudam os pais naquilo que os pais não entenderem. Então, esse é o nosso objetivo e o contrato que a gente tem com as crianças, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu ler o texto, os 9 primeiros versículos de Ageu, capítulo 2, e depois as crianças vêm aqui na frente, aquelas que precisam de ajuda, os seus pais podem vir juntos com eles, tá bom? Essa é a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa em sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada diante dos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu queria que as crianças pudessem vir aqui. As crianças, por favor, os pais podem guiar as crianças até aqui. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Os pais de vocês podem ter certeza que isso já aconteceu, talvez quando vocês eram menorzinhos ainda, como daquela idade ali. Eles se decepcionam quando compram para vocês um presente muito caro, e vocês... Hein? Tiona, mas aí, muitas vezes, o que é que vocês fazem? Vocês gostam mais do pacote, do embrulho do presente do que do próprio presente. Com os meus filhos mesmo, isso já aconteceu. Eu comprei um presente legal que eu achava, eita, ele vai gostar disso, e ele ficou brincando o dia inteiro com o pacote do presente. Né? Então, às vezes, a gente dá valor a algumas coisas que as pessoas não entendem por quê. E eu quero que vocês saibam de uma coisa: é muito melhor para vocês do que qualquer presente que vocês possam ter. Você já foi pequenininha. É muito melhor para vocês, melhor do que qualquer presente, é a presença dos pais com vocês. Não é? Eles poderem estar junto, brincando com vocês, fazendo cosquinha em vocês, não é? Levando vocês para os lugares. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E hoje eu vou falar para vocês e vou falar para os pais sobre a glória dos momentos simples, das coisas simples. Muito mais fica na cabeça e na memória da gente os momentos que os pais estão presentes com a gente, não é verdade? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que é mais importante. A gente já começou a ver isso no domingo passado, né? Que o mais importante é as coisas de Deus, mas vocês, como crianças, preferem a presença do pai, não é? Que num abraço, numa brincadeira, no sofá, no chão da casa, né? Tudo isso vai ser mais importante do que vocês, do que o melhor videogame que vocês podem receber, ou a melhor boneca, ou a melhor Fiona que você pode receber, não é verdade? Então, a mesma coisa em relação da gente com Deus.
Deus, Ele quer que a gente seja simples na presença dEle, mais do que qualquer glória externa, que era o que o povo estava aprendendo lá por causa daquele templo lá, daquele edifício que estava sendo construído. Então, o texto bíblico diz para a gente que Deus não se impressiona com as nossas coisas, com o nosso dinheiro. Ele diz, olha, tudo é meu, tudo pertence a Ele. Mas Ele se interessa, sim, num coração que está na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. É por isso que a palavra mais importante aqui para vocês entenderem é, não tenham medo. Ele diz aqui, quando tiver qualquer dificuldade na vida, não temais. Por quê? Porque eu sou contigo. Oi. Eu não durmo na minha cama, só durmo com meu pai e minha mãe durmo na cama. Então, você não precisa ter medo. Você pode dormir. Aliás, eu vi vocês falando sobre um salmo. Quando ficar um pouco de sol, eu vou para a cama da minha mãe e do meu pai. Exatamente, mas vocês podem saber que Deus está sempre com vocês, mesmo quando papai e mamãe não estiverem lá. Tá certo? Então a gente deve aproveitar. O texto termina dizendo que a gente deve aproveitar as coisas simples e investir no nosso relacionamento com Deus e na igreja como sendo a coisa mais importante e o momento mais importante da nossa vida. Porque é onde a gente vai encontrar o Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Tá bom? Vocês prometem que vão dizer isso para os pais de vocês depois? Sim. Tá bom. A gente volta hoje, gente, num momento extraordinário do livro do profeta Ageu aqui. Na semana passada, a gente percebeu que o povo estava extremamente frio. O povo tinha tudo em casa, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, muito embora eles já tivessem voltado do cativeiro, eles estavam focando e investindo tudo neles mesmos. E estavam se esquecendo da obra do Senhor, do trabalho do Senhor. E o profeta Ageu então chama a atenção deles, dizendo, olha, vocês estão priorizando as coisas erradas. Agora, algumas semanas depois, se você lembra da data 20 de setembro de 520 a.C., que foi aquela primeira profecia de Ageu, agora a segunda é no dia 10 de outubro do mesmo ano. Algumas semanas depois, a gente percebe então que Ageu volta a falar, primeiramente com os líderes, com Zorobabel. A gente viu quem ele é, o descendente de Davi, aquele que vai ser o ascendente de Cristo. Ele era o governador, portanto, da linhagem real de Israel. E com Josué, o sumo sacerdote. Portanto, o profeta Ageu, o sumo sacerdote Josué e o rei, por assim dizer, Zorobabel. Os três ofícios que apontavam para o Senhor Jesus Cristo estavam ali. E hoje, a gente precisa entender que como igreja, como família, como pessoas, como gente, a gente tem uma tendência de voltar a viver como que na época das sombras. E quando eu chamo época das sombras aqui, é o estilo religioso que havia antes da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A própria Bíblia chama de época das sombras. Se você for ler o livro de Hebreus, você vai perceber que Hebreus diz que era uma época em que apenas se apontava para o real e verdadeiro. Tudo que acontecia, os sacrifícios, o que acontecia no tabernáculo em primeiro lugar e depois no templo, era apenas apontando para a glória que só poderia ser vista em Jesus Cristo. Mas quando Salomão erguia o templo, e eu queria fazer com que vocês entendessem isso historicamente. O templo foi construído por Salomão, eu vou explicar para vocês como. Ele foi destruído pelos babilônios, primeiro pelos ninivitas ali de uma forma rápida, depois foi reconstruído novamente e depois destruído totalmente pelos babilônicos, ficando apenas um pórtico, que no Novo Testamento é chamado de o Pórtico de Salomão, porque era o único local do Templo de Salomão que ainda tinha ficado de pé depois de 2 destruições. Entretanto, Salomão, ele construiu algo que aos olhos humanos era gigantesco, era grandioso. Veja essas informações aqui. Foram 7 anos de construção, eu vou dizer um número que vocês vão achar exagerado, 150 mil funcionários. Eram 150 mil pessoas para construir um edifício por 7 anos. A quantidade de ouro eram centenas de ciclos de ouro. Eram
a quantidade de prata, de pedras preciosas, de madeira, é tudo descrito nas Escrituras. E alguém fez uma estimativa de que essa obra hoje seria estimada em 220 bilhões de dólares. A gente teve algumas conversas sobre o prêmio da loteria que foi pago semana passada de um pouco mais de 1 bilhão de dólares. E a gente, o que é que a pessoa ia fazer? Ia acabar com a vida da pessoa, 1 bilhão de dólares. Por bem, 220 da maior loteria que já aconteceu na história da humanidade. Foi exatamente o valor dessa construção extraordinária, suntuosa. A maior obra já construída na história. E as pessoas olhavam e ficavam deslumbradas, impressionadas. Que coisa linda! Quem sabe aqui, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que esse seja um lugar tão suntuoso e tão bonito que seja digno da sua presença. Salomão não entendeu assim. Salomão, quando fez uma oração, lá em 1 Reis, ele disse assim: Senhor, se nem os céus dos céus te podem conter, quanto mais essa casa que eu te edifiquei. Essa casinha, esse lugar michuruca, esse lugar pequeno, ainda que os olhos humanos possam ver a grandiosidade, nada pode ser comparado com o infinito Deus do universo. Nenhuma obra humana, nenhuma construção, nenhuma história ou civilização pode ser digna de comparação com aquele que é o Criador do universo. Aquele que, através da sua palavra de poder, fez com que todas as coisas viessem à existência a partir do nada. Essa era a compreensão de Salomão. Era isso que Salomão tinha em mente. A maior obra de sua época. Hoje, queridos, igrejas e ministérios, infelizmente, estão muito mais preocupados com a glória exterior. Estão muito mais preocupados com a glória do seu próprio nome do que com a glória de Cristo. A glória de Cristo é simples. A glória de Cristo não é como o véu, diz o apóstolo Paulo, que Moisés colocava na face, para que o povo de Israel não atentasse no fato de que ela estava desvanecendo. A glória antiga, ela diminui, mas a glória de Cristo, ela é sobreexcelente. É a glória sobre glória. Glória que a palavra de Deus vai dizer que nem olhos podem ver, nem ouvidos ouvir, e nem entrar em qualquer coração humano aquilo que está preparado para os que amam ao Senhor Jesus Cristo. Então o texto hoje, queridos, vai mostrar um contraste de equilíbrio entre o que a gente viu no domingo passado, onde nós precisamos investir na obra do reino, onde nós precisamos entender que a nossa vida não é sobre nós mesmos, mas é acerca do reino. Devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas ao mesmo tempo fazer isso para que o investimento na casa de Deus seja algo que não traga nenhuma suntuosidade, seja algo que não traga nenhuma glória externa, algo que não traga nenhuma glória a homem nenhum, mas apenas e unicamente ao Senhor Jesus Cristo. A glória é muito maior quando o templo ficava mais simples. Esse é o ponto do texto que a gente vai ver aqui. Em primeiro lugar, versículos 2 a 4, a gente vai ver então o contraste entre o que se vê e a fé. A religião de muita gente, queridos, é medido pelo que se vê, ou por saudosismo, ou então por comparação. Tem muita gente que mede escolha de igreja assim. O que é que a gente pode ver? O que é que a glória exterior, quem são as pessoas que ali participam? O que é que o mundo está falando sobre aquele agrupamento de pessoas? Será que tem estrutura? Curiosamente, a estrutura aqui foi que as crianças sentassem no chão por um período de tempo. A gente não tem estrutura. Ageu aqui, queridos, está falando do que vai além do que os olhos veem. Porque o que os olhos veem não é parâmetro para você saber se algo pertence ou não ao Senhor. Os versículos 2 a 4, ele fala para Zorobabel, para os líderes, e fala a todo o povo no final, dizendo:
quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela como nada diante dos vossos olhos? E no final do versículo 4, ele diz a todo o povo: sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. O que Ageu está fazendo aqui é um pouco daquilo que Esdras fez lá atrás. Se você puder acompanhar lá em Esdras capítulo 3, eu tenho que achar Esdras agora. Esdras capítulo 3, a partir do versículo 10. Deixa eu explicar a vocês o que está acontecendo aqui. Esdras foi aquele que iniciou a reconstrução do templo. Lembre-se que ele estava no cativeiro babilônico, e 70 anos depois o rei Dario resolveu permitir que Esdras, que Neemias voltassem para reconstruir o templo, para reconstruir o muro, e começam a reconstrução. E naquela reconstrução, o povo, pelo menos o povo que havia nascido na Babilônia, aqueles que tinham menos de 70 anos, eles ficaram extremamente felizes. Vocês vão perceber como o judeu comemora aqui. Eles estavam tão felizes que o barulho era ouvido de longe. Entretanto, os mais velhos, aqueles que tinham mais de 70 anos, que tinham uma pequena noção do que tinha sido a suntuosidade do Templo de Salomão, muito maior do que na reconstrução, eles choravam. E eles faziam um grito também, o povo judeu é barulhento. Então eles gritavam, de forma que você não conseguia de longe discernir o que era grito de desespero e o que era grito de alegria. Veja essa descrição aqui em Esdras 3, a partir do versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, seguindo as determinações de Davi, o rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces de sua casa. Porém, versículo 12, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Essa era a descrição do que havia acontecido alguns anos antes dessa reconstrução ter parado um pouco aqui nos tempos de Ageu. E a distinção aqui é entre aqueles que estavam saudosistas com aquilo que viveram no passado, a grandiosidade e a suntuosidade do Templo de Salomão, e aqueles que simplesmente estavam alegres, porque mesmo que no passado tivesse sido tão glorioso, eles pelo menos estavam reconstruindo agora. Eles podiam voltar para casa, eles podiam cultuar ao Senhor, eles podiam trazer ali as suas ofertas, eles podiam viver uma vida na sua simplicidade. E houve então aqueles que felizes e aqueles que tristes trouxeram essa grande algazarra aqui. E a minha pergunta para vocês é: que tipo de crente é você? Você é daquele que percebe algumas das coisas que estão acontecendo na casa do Senhor, no reino do Senhor, e simplesmente por comparação, por saudosismo, você não consegue se alegrar? Você não consegue entender que na simplicidade das coisas, do dia a dia, Deus está fazendo um movimento extraordinário na sua vida, na vida de sua família? Ou você é daqueles que entende que mesmo não sendo o que possivelmente gostaríamos de ser, ou está onde possivelmente gostaríamos de estar, ou estruturalmente termos a estrutura que gostaríamos de ter? E deixa eu trazer uma palavra aqui sobre isso, queridos. Eu quero talvez pedir perdão aqui aos irmãos, porque por algumas vezes eu já trouxe aos irmãos essa carência. Gente, a gente precisa de um lugar. Hoje de manhã mesmo, recebi ligação dizendo: pastor, a porta está fechada, não tem como a gente fazer as coisas. É difícil não ter um lugar. Mas, queridos, se a gente tem uma árvore que seja para que a gente tenha uma pequena sombra,
se a gente tem esse livro aberto e pessoas interessadas em ouvir o Evangelho, do que mais a gente precisa? Nós não precisamos de nada. Nós precisamos entender que as nossas vidas, as nossas famílias precisam ser simplesmente guiadas a Cristo. Qualquer outra coisa é supérfluo. Pode ser importante, pode ser bom, pode ser alcançado, pode ser desejado. Podemos trabalhar. E diz o texto, trabalhai. Vão em busca. Mas não se esqueçam disso. Eu sou convosco. É isso que nós precisamos. O que nós precisamos é entender que do nosso lado nós temos o Criador do universo. Aquele que o grande e suntuoso templo de Salomão não seria capaz de conter a sua presença. É Ele que diz que está conosco. Trabalhai, diz o Senhor dos Exércitos. Em segundo lugar, ainda como um contraste com aquilo que foi visto na semana passada, o Senhor não necessita dos nossos recursos. Na verdade, Ele nem necessita de nós. Para nada. E muitas vezes, queridos, isso, ou palavras como essas são utilizadas para distorcer aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é muito clara, versículos 5 a 8 vão falar sobre isso. Deixa eu ler com vocês. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, ele repete aqui. É o meu espírito que está com vocês. Não se impressionem com a suntuosidade da casa. Não temem, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. A gente vai ver isso no Novo Testamento. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa o quanto você tenha, não importa qual seja o tamanho do seu dízimo, não importa o tamanho das suas contribuições, tudo pertence àquele que é o dono de todas as coisas, àquele que vive e reina, aquele que está assentado no seu alto e sublime trono. Portanto, queridos, ofertas, de acordo com aquilo que Ageu estava falando aqui para o povo de Deus, tinha muito mais a ver com o próprio povo de Deus e a necessidade do povo de Deus do que com a necessidade do próprio Deus. Deixa eu repetir isso, Deus não precisa de nada seu. Ele não precisa de um centavo seu. Entretanto, Ele testa a sua fé. Entretanto, Ele busca você por completo e não apenas uma parte ou uma parcela de si mesmo. Em momentos especiais, queridos, Deus renova a sua aliança. E Ele relembra ao seu povo quem Ele é. É isso que está acontecendo aqui. É por isso que essa palavra se repete. Não temais. A gente está passando por momentos difíceis em várias áreas distintas. Se você não viu ainda, eu escrevi um texto sobre isso, está no Instagram. Escrevi um texto sobre dificuldades normais que a gente passa no nosso dia a dia. E sem Cristo, queridos, seria motivo de desespero. Sem Cristo, as dúvidas, as incertezas, as circunstâncias, elas seriam motivo de desespero, de não sabermos para onde ir. Mas com Cristo, os piores momentos da nossa vida são para que nós ouçamos a sua voz dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é exatamente assim que o apóstolo Paulo responde a Cristo, quando ele diz que ele não precisa de absolutamente nada a mais do que Cristo, e ele não prega nada a mais do que Cristo e este crucificado. Foi por isso que Filipe leu aqui o Salmo 131. O Salmo 131 é o salmo escrito por um rei do seu palácio, o rei Davi, do seu palácio suntuoso também. Entretanto, como um crente, ele diz: eu não ando em busca de coisas grandiosas demais para mim. Eu não ando à procura de coisas que sejam suntuosas demais para mim. E a resposta dele é: tudo que eu preciso. É assim como uma criancinha se aquieta nos braços da sua mãe. Assim como uma criancinha que está saciada, desmamada, se aquieta
tem ali o seu conforto, a sua paz, a sua segurança nos braços da sua mãe e do seu pai. Assim como essa criança. Deve ser a nossa alma para com Deus. Deve ser a nossa alma conosco mesmo, quando nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Aliás, as palavras do versículo 6 aqui mostram exatamente esse contraste entre as sombras do templo e a simplicidade do Evangelho. São coisas diametralmente opostas. Querido, se você for lá para o livro de Hebreus, eu disse que a gente ia para lá. Hebreus cita exatamente esse texto que a gente acabou de ler aqui. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 25. O texto diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, preste atenção, é a citação direta do texto que a gente acabou de ler. Aquele cuja voz abalou a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ficar a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, preste atenção, igreja, preste atenção onde é que isso vai desembocar. E veja como isso se relaciona com a gente hoje. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. O reino de Deus não é abalável pelas circunstâncias. O reino de Deus não depende de nós estarmos fortes ou não, de nós termos estrutura ou não. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja que contraste extraordinário e lindo. Sim, nós nos aproximamos de Deus na nossa simplicidade. Sim, nós nos aproximamos de Deus na tranquilidade. Nós não precisamos de paramentos como os antigos precisavam. Nós não precisamos de roupas especiais como os antigos precisavam. Nós não precisamos de um sumo sacerdote que mate um cordeiro como os antigos precisavam. Nós agora temos acesso, além do véu, pelo véu que foi rasgado, pelo sangue de Cristo. Nós temos acesso direto à presença do Pai pelo Filho. Entretanto, queridos, ainda que sejamos amigos de Deus, como nós cantamos aqui, ainda que nós aguardemos o nosso tesouro que está lá para onde a gente está indo, nós precisamos entender que Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, que Ele continua sentado no seu alto e sublime trono, e por isso a gente deve se aproximar dEle, não de uma forma desleixada, mas com reverência e santo temor. Porque ainda que Ele seja um Pai amoroso, Ele é fogo consumidor. Ainda que Ele seja o amável Salvador das nossas almas, ainda que Ele tenha chorado por nós, Ele continua santo, assentado no seu alto e sublime trono. E é exatamente, queridos, a junção dessas duas realidades que a gente precisa trazer para o culto ao Senhor. Nós nos derramamos na sua presença. Sim, nós podemos chorar diante dEle. Nós podemos derramar aqui as nossas angústias, as nossas mazelas, porque ainda que Ele esteja no alto e sublime trono, Ele está com abatido e contrito de coração. Mas a gente não pode se esquecer diante de quem nós estamos. Coram Deo. Estamos diante da face do Deus Todo-Poderoso. O Senhor não necessita de nós. Entretanto, nós não apenas precisamos dEle, mas Ele nos testa por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele é, trazendo a gente para o terceiro e último ponto desse texto. O versículo 9, queridos, ele vai terminar explicando precisamente onde está a paz desse texto. É impressionante como a teologia moderna vai achar a paz em outras coisas. Vai achar a paz, talvez, em ganhar uma mega sena como essa. Em talvez ter um emprego que traga estabilidade para a nossa família. Em talvez ter os filhos encaminhados nos caminhos do Senhor. A nossa paz está sempre exterior àquilo que é espiritual, porque está linkada àquilo que os nossos olhos podem ver. Eu não posso tirar os óculos, porque senão quem não vê sou eu.
Então, como é que a gente entende essas verdades quando a gente parece ser tão fraco exteriormente? E as nossas palavras não parecem impressionar o mundo. O texto, queridos, nos mostra que a perspectiva de Deus é completamente diferente da nossa. Vocês lembram de Esdras que a gente acabou de ler? Os mais velhos estavam olhando e vendo por comparação a perspectiva do passado, da suntuosidade, da grandiosidade, e choravam. Essa casa é pequena. Essa igreja é sem graça. Entretanto, veja o versículo 9 do nosso texto. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A nossa paz, queridos, não é encontrada por meio daquilo que se pode ver, porque senão não seria por fé, seria por vistas. A nossa paz é encontrada na pessoa bendita do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa entender que com menos pompa, a gente pode realçar muito mais a glória que pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor, que é digno de toda honra e de toda glória. É por isso que o Evangelho é tão louco às pessoas do mundo. O apóstolo Paulo disse que ele escolheu o quê? As coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas pobres desse mundo para envergonhar as ricas. Ele escolheu as coisas que não são para envergonhar aquelas que são ou que pensam que são, ou que pensam que são sábios, ou que pensam que são ricos. Porque tudo, na verdade, é por meio dele e para ele. E é aqui que o Evangelho vai trazer para a gente a solução desse texto, em João capítulo 2. Depois de Jesus bater nos vendilhões do templo, por conta da ira da sua casa, da santidade da sua casa, depois de Jesus colocá-los para fora, de uma forma tão impressionante, a gente vê aqui no capítulo 2, versículos 18 a 22, as seguintes palavras. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Essas coisas foi dar pancada em gente no tempo, pegar uma zorraga de corda e botar todo mundo para correr. Eles perguntam, peraí, de onde é que vem essa autoridade? Quem você pensa que é? Replicaram os judeus, versículo 18 ainda, versículo 19, Jesus lhes respondeu, destruí, aqui é uma ordem, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Perceba que Jesus estava onde? No templo. Jesus estava no templo, naquela construção que está sendo falada aqui por Ageu. E lá no templo, que estava sendo reconstruído por vários anos, algumas décadas, e ainda não tinham chegado no final. Jesus então percebe que as pessoas estão indo para cultuar a Deus com base, não naquilo que Deus é, mas com base nas facilidades que eles podiam ter. Eu vou explicar para vocês. As pessoas, o problema ali não era os animais serem trazidos para serem sacrificados no Senhor, esse era o culto. O culto precisava dessas coisas. Só que existia um rito para que isso acontecesse. As pessoas tinham que trazer os seus animais dos seus próprios pastos. Dava trabalho caminhar com esses animais dias para que eles pudessem ser sacrificados no templo. Alimentar esses animais por dias, mas não para comer a carne, para eles ser sacrificados ao Senhor. Era dispendioso, era trabalhoso. E as pessoas preferem conforto. As pessoas preferem estrutura. Chegam lá, não, está tudo pronto. Tem esse bicho aqui, qual é o dinheiro que tu tem? É dracma, eu tenho aqui o dinheiro da... Vamos trocar, os cambistas estavam lá, trocando dinheiro, trocando animais, facilitando a vida para os adoradores. Queridos, nós precisamos entender que a adoração é um serviço a Deus, dá trabalho. E a igreja, hoje em dia, eu estou dizendo isso contra vocês, mas me entendam com muito amor. A igreja, nos dias de hoje, perdeu completamente a noção de que nós estamos aqui servindo a um Deus vivo e verdadeiro. E as pessoas estão muito mais interessadas em serem servidas, talvez por uma boa pregação, talvez por uma estrutura legal, talvez por alguma coisa que possa fazer com que você ache que faz parte do povo de Deus. O evangelho está invertido. E Jesus então pega aquele azorrague de cordas,
das pessoas que queriam facilitar as coisas e bota todo mundo para correr. E eles perguntam, mas peraí, de onde vem esse poder? Jesus respondeu, destruir esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Naquele lugar, naquele templo. Que santuário era esse? Será que era o templo que Jesus prometeu que seria destruído 40 anos depois e foi? E está destruído até o dia de hoje. Se você for lá para Jerusalém, sabe o que você vai ver no lugar do templo de Jerusalém, do templo de Israel? Uma mesquita. Uma mesquita. Portanto, não era aquele templo que Jesus estava falando que seria reconstruído em 3 dias. Veja como ele complementa. Replicaram os judeus, versículo 20. Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isso, e creram na Escritura e no poder de Deus. O templo do Antigo Testamento seria diminuído até o ponto de ser completamente destruído, desnecessário, porque não precisamos de suntuosidade de glória humana. E se apresenta para nós o quê? Aquilo que Isaías vai dizer, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Um homem simples, um homem de dores, um homem que sabe o que é sofrer, um homem que sabe o que é padecer, um homem que, a despeito de ser o Deus Todo-Poderoso, se esvaziou da sua glória e foi obediente até a morte, morte de cruz. O que se apresenta para nós, queridos, é algo que é escandaloso, que é esquisito para esse mundo entender. O que se apresenta para nós como a verdade do Evangelho não tem a ver com outra coisa, a não ser um nome, aquele nome que está acima de todo nome, e que diante de quem um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Jesus, e somente Jesus. E se nós, queridos, estamos em busca de qualquer outra coisa que seja, de qualquer outra alegria nessa vida, que a gente se arrependa nessa manhã. Que a gente se arrependa nessa manhã. O que a gente quer como igreja? É a simplicidade, mas com a prioridade vivida para o reino de Deus. Que eu e vocês possamos entender e viver a nossa vida para Ele, por meio dEle e para Ele. Aquele cântico antigo diz assim, de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. De si mesmo se esquecer. Por que isso? Porque quando Ele convida a gente para junto de si, Ele não convida a gente, queridos, para que a gente tenha tudo que a gente deseja nesse mundo. Mas Ele diz assim, venham após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Porque o Filho do Homem não tem sequer aonde reclinar a cabeça. As aves dos céus, elas têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Esse é o Evangelho. E pela graça de Deus, queridos, a gente pode buscar essa glória de Cristo que não é exterior, mas interior. Independentemente daquilo que nós estejamos sofrendo ou passando, nós podemos ter paz. É por isso que a paz bíblica é dita como aquela que excede todo entendimento. As pessoas não conseguem, como assim? Como é que ele pode ter paz no meio de tanta turbulência, de tanta dificuldade, de tantas respostas negativas? É porque a paz que nós sentimos em nossa alma não é porque tudo nos vai bem, mas é porque nós amamos e adoramos ao nosso Senhor. Falei domingo passado, mas me permita repetir. O texto bíblico, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, e que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ainda assim, eu me alegro no Deus da minha salvação. O que você está sendo chamado aqui nessa manhã, querido, é para que você se devote a Cristo. Não por aquilo que Cristo pode lhe oferecer aqui nesse mundo. É que você se devote à igreja, à noiva de Cristo. Não por qualquer estrutura que essa igreja possa lhe oferecer. Mas que você faça isso porque a sua vida é para Ele completamente. E todas essas outras coisas vão ser subterfúgios, vão ser simplesmente desnecessárias. Boas, se a gente conseguir chegar lá.
Entretanto, enquanto isso não acontece, nós nos mantemos firmes, porque sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Vamos colocar de pé mais uma vez.